agressivos, extremamente físicos e dominantes. Legion of Boom é o apelido dado a uma das melhores defesas da NFL que botava medo em qualquer treinador adversário. Durante essa época, o Seahawks teve 5 temporadas seguidas com mais de 10 vitórias, 2 títulos de conferência e o primeiro Super Bowl da franquia. Nesse vídeo vamos entender como o time de Seattle conseguiu montar uma defesa tão talentosa e o quão dominante a Legion of Boom realmente era. Nos anos 2000, o Seahawks finalmente conseguiu se estabelecer como time competitivo e inclusive chegou ao Super Bowl pela primeira vez em 2005, onde eles acabaram perdendo para os Steelers. Porém, eles estavam muito longe de ser uma potência, e o foco da equipe estava todo concentrado no ataque. Em 2008 e 2009, o Seahawks teve 2 temporadas negativas extremamente decepcionantes, que resultaram na demissão do head coach Mike Hogan, que já estava com a equipe há 10 anos, e logo em seguida do Jim Mora, que não durou nem sequer mais de uma temporada. Com o cargo vago, o Seahawks sabia que precisava ir em busca de um grande nome caso quisesse levantar a franquia novamente, e o candidato perfeito para isso era o head coach de UCS, Pete Carroll. Durante a sua passagem pela universidade, o Carroll transformou totalmente o programa dos Trojans e conquistou diversos títulos. E foi exatamente após a sua contratação que tudo começou a mudar em Seattle. O Carroll trouxe uma mentalidade focada na defesa que era muito diferente daquilo que o Seahawks estava acostumado, e o ponto mais importante para ele era reconstruir o elenco focando em jogadores jovens, promissores e muito talentosos. Então o head coach, juntamente com o novo general manager John Schneider, começaram a ir em busca desse tipo de jogador, e a maneira que eles avaliavam os candidatos era muito diferente de todo o restante da NFL. Ao invés de focar em grandes nomes e em estrelas já estabelecidas, a dupla priorizou jogadores com uma grande capacidade atlética, mentalidade competitiva e atributos físicos que muitas vezes fugiam do padrão da posição. E como veremos a seguir, muitos desses jogadores estavam sendo subestimados pelo restante da liga. A grande primeira edição da equipe ocorreu na primeira rodada do draft de 2010, mas especificamente com a 14ª escolha. O nome selecionado foi o Earl Thomas, um safety de Texas, conhecido por sua velocidade em campo e grande capacidade de ler as jogadas, o que acabou lhe rendendo comparações com Ed Reed, considerado por muitos como o melhor jogador da história da posição. Em seguida, o time foi em busca de um cornerback, e o escolhido foi o Walter Thurmond de Oregon, que se destacava na parte técnica e era altamente instintivo. Não satisfeitos com apenas 2 novos jogadores para a secundária, na 5ª rodada o Seahawks selecionou Cam Chancellor de Virginia Tech para fazer dupla com o Thomas. O safety era muito menos cotado no evento, e com mais de 100 kg e 1,90 m de altura, ele tinha um físico de linebacker, que era considerado muito grande para a posição, mas pelo outro lado, essa diferença o tornava um jogador extremamente físico, e o time de Seattle acreditava que ele encaixaria perfeitamente com o estilo mais técnico e rápido do Thomas. Durante a temporada, já ficou claro que a franquia estava seguindo pelo caminho certo, e embora eles tenham acabado o ano com um recorde de 7 vitórias e 9 derrotas, isso já foi o suficiente para levar o título da divisão e se classificar para os playoffs pela primeira vez desde 2007. Mas esse era apenas o começo de um time lendário, e como as coisas não mudam do dia para a noite, os torcedores já sabiam que precisavam ter um pouco de paciência, e em 2011, o foco de Seattle foi mais uma vez caprichar no draft e fortalecer a defesa. Dessa vez, os nomes mais relevantes só vieram da metade para o final do evento, mas considerando a qualidade desses jogadores, nada mais importava. A grande seleção do time só foi ocorrer na 5ª rodada, quando eles selecionaram o cornerback de Stanford, Richard Sherman. Assim como as escolhas do ano passado, ele também fugia dos padrões da liga, principalmente devido ao fato dele ter começado a sua carreira como um wide receiver, mas no futuro, a sua habilidade em recepções juntamente com excelentes leituras de campo garantiram um número inacreditável de interceptações. E logo na rodada seguinte, eles investiram mais uma escolha em um cornerback. Dessa vez, o selecionado foi o Byron Maxwell de Clemson, um jogador conhecido pela sua força física e alta explosão. E embora o draft tenha acabado, as adições do Seahawks não pararam por aí, e depois do evento, eles assinaram um contrato com o cornerback Brandon Browner, que havia passado as últimas 5 temporadas na Liga Canadense de Futebol Americano. Por esse motivo, somado ao seu físico que era considerado muito grande para a posição, a liga acabou nem dando bola para essa contratação. Na época, eles ainda não sabiam, mas com esses 6 jogadores, o Seattle Seahawks havia acabado de adicionar todos os membros originais da Legion of Boom, o grupo que nas próximas temporadas faria história. Em 2011, a diferença já ficou evidente, porém, devido a outros fatores e principalmente o ataque, o excelente desempenho da defesa não foi o suficiente para carregar a equipe, e eles acabaram novamente com um recorde de 7 vitórias e 9 derrotas. Durante uma entrevista do Cam Chancellor na pré-temporada de 2012, o termo Legion of Boom foi utilizado pela primeira vez após ser sugerido por um torcedor no Twitter, e o apelido imediatamente colou. O nome juntava o fator explosivo da defesa com um trocadilho com um grupo de vilões da DC
formado por inimigos da Liga da Justiça, o que era perfeito para Seattle, e a partir desse ponto, o time começou a decolar na NFL e a aterrorizar os treinadores adversários. A Legion of Boom praticamente anulava o jogo aéreo em profundidade, controlava o ritmo das jogadas e forçava turnovers em uma taxa inacreditável. O Richard Sherman, com sua grande confiança e habilidade de ler as jogadas, tinha um papel de líder da defesa e acumulava interceptações. Ao seu lado ficava o Brandon Browner, que marcava os jogadores com agressividade e garantia um alto nível de fisicalidade. O meio do campo era a responsabilidade do Cam Chancellor, que era de longe o jogador mais assustador devido à sua força absurda e tackles que podiam ser ouvidos da arquibancada. E para fechar, o Earl Thomas cobria o fundo do campo, garantindo que nada passaria pela última linha defensiva da equipe. E quando algum jogador se machucava, eles ainda contavam com Byron Maxwell e o Walter Thurmond no banco, que eram vistos como reservas de nível premium. Inicialmente, o apelido de Legion of Boom pertencia apenas a esses membros originais da secundária, mas conforme o restante da defesa foi se aprimorando, todo o setor passou a ser incluído, e os jogadores mais importantes que também formavam o grupo eram KJ Wright, Michael Bennett, Malcolm Smith e o maior destaque que era o Bob Wagner, que se tornou uma máquina de tackles e um jogador crucial para a equipe. Com uma defesa tão especial, o Pete Carroll tinha em mãos tudo o que ele sempre sonhou, e combinando isso ao fato do ataque ter melhorado consideravelmente após a adição do Russell Wilson e a evolução do Marshawn Lynch, o Seattle Seahawks finalmente estava pronto para brigar pelo título. Durante 4 temporadas, eles lideraram a liga com a menor quantidade de pontos sofridos e ficaram no top 6 em jardas aéreas e em touchdowns cedidos, o que reforça o quão dominante eles eram. Na parte das conquistas, eles venceram 3 vezes o título da divisão, se classificaram para os playoffs em todas as temporadas e tiveram 2 aparições no Super Bowl. A primeira veio logo na temporada de 2014, e no outro lado do campo, eles teriam que enfrentar outro time histórico, o ataque do Denver Broncos, liderado pelo Peyton Manning. Durante a temporada regular, o Broncos marcou um total de 606 pontos, que até hoje continua sendo um recorde mesmo com uma partida a menos. Resumindo, eles não estavam de brincadeira, e o ataque da equipe era simplesmente lendário, porém, não tão lendário quanto a performance da Legion of Boom na final. A defesa de Seattle anulou um dos melhores ataques da história e segurou o Broncos para apenas 8 pontos na partida, com direito a 2 fumbles forçados e 2 interceptações contra o Manning. E no final, o Seahawks venceu a partida de forma avassaladora por 43-8 e conquistou o primeiro Super Bowl da franquia. Na temporada seguinte, eles imediatamente retornaram para a final, marcando a segunda aparição seguida do grupo, mas essa foi uma partida que o torcedor de Seattle até hoje prefere esquecer. A maioria dos jogadores do grupo, como Richard Sherman, Earl Thomas e Cam Chancellor, estavam jogando lesionados, o que prejudicou e muito o desempenho da defesa, mas mesmo assim, o time fez tudo o que podia para segurar o Tom Brady. Até o último quarto, o Seahawks havia interceptado o Brady 2 vezes e estava liderando a partida por 24-14, mas após mais uma lesão na secundária, o time ficou desfalcado de vez e não conseguiram frear o ataque de New England. Apesar da virada, eles ainda tiveram a chance de marcar um touchdown e levar o título, faltando apenas 26 segundos para o final da partida. Porém, o Pete Carroll decidiu chamar uma jogada de passe ao invés de correr com Marshawn Lynch na linha de 1 jarda, e o Russell Wilson acabou sendo interceptado. E até hoje, essa chamada, que é considerada uma das piores da história, continua assombrando os torcedores de Seattle. Apesar do resultado decepcionante, a defesa continuou firme e dominante nas temporadas seguintes, e para os jogadores, tudo ia muito além do esporte. Eles desenvolveram um grande senso de irmandade, o que favorecia o entrosamento. A Legion of Boom permaneceu de pé até 2018, quando o grupo começou a se desfazer. O Browner já havia saído da equipe em 2014, e inclusive foi campeão do Super Bowl contra Seattle. O Maxwell e o Thurmond também deixaram o time na mesma época, mas as outras saídas acabaram sendo muito mais dramáticas. Em 2018, havia uma grande tensão no vestiário, que já vinha crescendo desde a famosa jogada no Super Bowl, e somando isso ao alto custo dos jogadores e as sérias lesões, o Seahawks não teve muito o que fazer para impedir o fim do grupo. O Earl Thomas, que já estava insatisfeito com a situação do seu contrato, acabou sofrendo uma grave lesão na semana 4, e antes de sair de campo ele fez questão de mostrar o dedo do meio para a equipe e nunca mais jogou por Seattle. O Sherman, que já havia discutido publicamente com Carroll, também estava insatisfeito e lidando com lesões, e saiu da equipe na temporada anterior. Por último, o Chancellor descobriu em 2018 que a sua lesão no pescoço era ainda mais grave do que ele pensava, o que acabou o forçando a se aposentar, mas a sua despedida foi de longe a mais amigável. A Legion of Boom havia oficialmente acabado, e o impacto sobre a defesa foi imediatamente sentido nas temporadas seguintes, com o time ficando em 6º lugar com a maior quantidade de jardas aéreas cedidas em 2019 e em 2º em 2020. Apesar disso, a Legion of Boom é utilizada até hoje como um grande modelo para inspiração por muitas defesas e mudou completamente os sistemas defensivos do futebol americano moderno, e a combinação de inteligência, brutalidade e paixão pelo esporte ficará
para sempre marcado na lembrança dos torcedores e principalmente dos adversários. E por falar em jogadores defensivos dominantes, os irmãos Bouza preenchem perfeitamente essa descrição, mas o que muita gente não sabe é que a história deles está conectada com Al Capone, e para descobrir essa conexão bizarra com o gangster mais famoso da história, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.